Boa noite, meus irmãos. Nós fomos criados praticamente sem nosso pai. Então, como a nossa mãe tinha que sair de casa, para trabalhar, ela sempre deixava uma ordem explícita. E ai de nós se não cumpríssemos essa ordem, que os filhos mais novos deveriam obedecer os mais velhos. É por isso que quando ele me ligou, eu não tinha como dizer não. Tá certo? A prática é essa. Mas quero agradecer o convite que os irmãos estenderam a mim, essa oportunidade de poder compartilhar a palavra, que é uma honra, não somente falar aos irmãos, mas uma honra muito maior ser portador da palavra de Deus. Uma honra da qual eu tenho certeza não sou digno, mas que pretendo fazer sempre na dependência de Deus e principalmente da interveniência segura do Espírito de Deus. Quero pedir aos irmãos, então, que abramos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 10, por favor. Verso 38. E aqui nós lemos assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua palavra, a entendê-la dentro dos propósitos para os quais o Senhor a inspirou. E uma vez compreendida, que essa palavra faça diferença em nossas vidas. Que faça isso ainda hoje, ainda esta noite. Que transforme a nossa conduta, nosso comportamento e nossa disposição em servi-lo. Nós rogamos assim, na esperança que temos sempre e unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Você mencionou um dos meus filhos, que esse exatamente que estuda fora, que vai se casar. Ele, na verdade, passou uma temporada no Canadá, em um acampamento, e fez amizades por lá. Em um período posterior, ele já não estava no Canadá, estava na Escócia, um casal de amigos dele veio ao Brasil, passando para o Brasil, vendo outros amigos que haviam estado também lá, nesse mesmo acampamento no Canadá. E quando eles vieram ao Brasil, eu tive que pedir auxílio, socorro a Débora e ao Diogo, que também conhecia o casal, que é filha e genro do reverendo Jocíder e da Celeide, para que me ajudassem com este casal britânico que estava chegando ao Brasil. E eles fizeram um pedido desde que saíram da Inglaterra. Eles queriam, na verdade, uma refeição brasileira. E então, obviamente, naquele dia fatídico, como a responsabilidade de cozinhar era minha, resolvi fazer um prato que talvez eu tivesse um pouco mais de segurança em fazer. Eu não sei como é que se chama aqui, na região de São Paulo, mas lá, como dizem os bons goianos, no Goiás, é chamado de Maria Isabel, que nada mais é do que uma carne de sol. Lá eles chamam carne seca, né? Carne seca para nós aqui é outra coisa, mas lá era uma carne de sol feita com arroz. E, obviamente, fiz também o feijão. Então, me preparei cuidadosamente para fazer. Fui ao açougue, escolhi a carne com todo cuidado, a melhor que pude encontrar. Obviamente, comprei o arroz melhor que podia também. E todos os ingredientes possíveis e temperos e etc. para fazer aquele prato caprichado para os britânicos que queriam uma comida brasileira. E comecei a cozinhar. Quando já estava naquela fase final,
quando aguardava apenas o arroz secar, já é bem no fim, a minha sobrinha, Débora, veio me procurar preocupada e me disse: tio, tem um problema. Eu disse: o quê? A esposa do casal, ela é vegetariana. Não tinha mais nada para fazer em casa. E mais, ela não comeu nem o arroz separando a carne. Estava o seu grau, digamos assim, de comprometimento. É bem verdade que o marido fez por ela. Só não comeu o cabo da panela, mas o restante, tudo. E ela passou a noite, o jantar brasileiro dela foi comer apenas feijão. O que eu quero dizer é que às vezes nós fazemos as coisas com tanto cuidado, com tanto zelo para agradar, para servir bem, mas às vezes um mero detalhe, talvez o detalhe de não conhecer a pessoa a quem servimos, pode trazer exatamente este sentimento de não conseguirmos agradar, embora nossa intenção fosse essa, de não conseguir servir, embora essa, de fato, era a nossa original intenção. Entendo que o texto que acabamos de ler, de Marta e Maria, tem a ver exatamente com essa ideia de como agradar a Deus, de como servi-lo, mas como servi-lo como ele quer ser servido. Eu sei que esse texto é muito conhecido pelas nossas pregações, e até eu já as fiz, colocando o texto sob o prisma de prioridades. Não sei se os irmãos já ouviram, eu já, inclusive já preguei, a ideia de que, na verdade, esse texto nos ensina a ter prioridades. E que, na realidade, a palavra de Deus deve vir antes do trabalho secular. E eu entendo que esse entendimento, na verdade, tapa os nossos olhos de ver a real intenção, o real motivo, o real propósito desse texto ter sido colocado aqui. E para entender isso, nós temos duas tarefas. A primeira delas, eu preciso convencer os irmãos, não eu, obviamente o Espírito de Deus, de que esse texto não trata de prioridades. Ele não fala daquele tempo gasto com trabalho, tempo gasto com a igreja. Não é isso que o texto está, na verdade, voltado. Não é para isso que ele está voltado. E essa é uma tarefa que é necessária, ou seja, preciso, desculpa a expressão, mas limpar um pouco essa poeira de uma interpretação que já existe, que é clássica, e que nós aderimos a essa interpretação porque ouvimos desde criança e vamos entendendo que é isso mesmo que o texto diz, para depois tentarmos entender exatamente o que esse texto nos traz e nos fala acerca especialmente de Jesus. Jamais nos esquecendo que a Escritura é a revelação de Deus. E neste caso, por meio da pessoa e da obra e das palavras de Jesus Cristo. Olhando para o texto, então, se os irmãos puderem observar, de certa forma, claro, até pelo que vimos hoje pela manhã, que esse texto ele não tem essa conotação de prioridades, mas ele está relacionado ao texto que lemos esta manhã. Os irmãos se lembram? Nós partimos do verso 21 do capítulo 10, para dizer que, na realidade, após Jesus ter feito aquela oração, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, Lucas constrói, então, essas narrativas a partir exatamente dessa oração, nos mostrando como a discussão de Jesus com o doutor da lei, aonde está inserida a parábola do bom samaritano, trata, obviamente, da postura e o comportamento dos fariseus, da sua convicção de que eram justos e de que eram capazes, sim, de servir e de, obviamente, conseguir herdar a vida eterna por meio dos seus esforços pessoais, por meio do cumprimento da lei. E muito cheios de justificativas, como vimos esta pela manhã. Obviamente, o texto termina, mas ele prossegue logo depois, dizendo que indo eles a caminho, obviamente aquele caminho para Jerusalém. Mas existe aí um pequeno detalhe que é importante que nos lembremos. É que os evangelistas, eles optam por construir os seus textos adotando dois critérios importantes para nós, para entendermos os textos, inclusive os outros textos da Bíblia também, principalmente dos evangelhos, que nós chamamos de arranjo e seleção. O que seria isso? Seleção porque muitos milagres, sinais e ditos de Jesus não foram, de alguma forma, transcritos e escritos.
João nos deixa isso claro. João diz que se tudo que Jesus fez e tudo que Jesus disse fosse registrado, não haveria na terra livro que comportasse, obviamente, todos esses ditos e todos esses sinais realizados por Jesus. Portanto, o que temos é fruto de uma seleção, concordam? Obviamente inspirada por Deus, mas os evangelistas selecionaram os sinais, os milagres, os acontecimentos para construir isso. E eles então arranjam, ou seja, aí entra a ideia de arranjo, eles dispõem ou colocam o texto dentro de uma sequência que, na verdade, privilegia não a cronologia dos fatos, mas muito mais a mensagem que eles querem transmitir. E vejam, nisso eles não estão fraudando em absolutamente nada a história. Porque o Evangelho não é necessariamente um livro histórico na nossa concepção contemporânea que precisa ser cronologicamente narrado. O Evangelho é, na verdade, a apresentação, o anúncio da pessoa e da obra de Cristo. Então o evangelista, Lucas entre eles, se sente totalmente à vontade para tomar um texto e colocá-lo em uma outra circunstância ou dentro de um determinado arcabouço para que ele tenha, então, ou traga essa mensagem. Alguns exemplos são muito claros. Em Mateus, a chamada oração do Senhor, que nós costumamos, obviamente, oramos hoje pela manhã, ela está dentro do chamado Sermão do Monte. Quando você lê o Evangelho de Lucas, é em outra circunstância em que essa oração foi colocada. Isso, não, como disse, não depõe contra o Evangelho. Pelo contrário, é a intenção do Evangelho de nos mostrar uma mensagem, então os evangelistas fazem isso. Neste caso em particular, todos nós sabemos que Marta, Maria e Lázaro moravam em Betânia. E Betânia era muito próximo de Jerusalém. Se Jesus está descendo para Jerusalém e já chegou em Betânia, era de se esperar que a entrada triunfal estivesse narrada em qual capítulo? No 11. Mas, na verdade, só vai acontecer no capítulo 19. Porque esse texto, que deve ter acontecido em alguma outra ocasião, Lucas seleciona, só ele, nenhum outro evangelista narra essa história, e o coloca e o dispõe exatamente aqui neste ponto, para dar sequência ao que nós acabamos de ver sobre a disputa de Jesus com aquele escriba e com aquele fariseu, que na verdade era o intérprete da lei. Isso fica razoavelmente claro, pelo menos olhando, digamos assim, a estrutura do que nós acabamos de ver. Em segundo lugar, não faz justiça ao texto da Escritura. A concepção que nós fazemos de Marta e Maria como duas pessoas, digamos assim, com comportamentos distintos, e principalmente enfatizando em Maria a parte espiritual e em Marta a parte não espiritual, não faz justiça a Marta. É verdade que Maria era uma mulher de coração extremamente dedicada ao Senhor. Todas as 3 vezes em que ela é citada nos evangelhos, você pode ver isso, ela está aos pés de Jesus. Aqui, quando ela lava os pés de Jesus, e também quando Jesus vai ao encontro delas na morte de seu irmão Lázaro, ela se atira aos pés de Jesus. Maria é uma mulher de fato espiritual. Mas me permitam aqui a sinceridade, eu acho que nós não fazemos justiça a Marta. Porque nós tratamos a Marta quase que como uma não crente. Marta é aquela mulher que se preocupa com coisas seculares. Marta é aquela mulher que não tem, como eu tenho dito, e eu não concordo com isso, que não tem prioridades. Marta é aquela mulher que coloca as coisas de Deus em segundo lugar. Marta é, obviamente, a figura dos nossos contemporâneos que negligenciam, obviamente, a sua comunhão e o seu convívio com a igreja, mas Marta não é assim. Se você olhar o capítulo 11 do Evangelho de João, nós temos ali uma confissão de uma mulher de fé e de plena dedicação e coração ao Senhor. Quando Jesus conversa com Marta e ela fala do seu irmão que faleceu, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria falecido. E Jesus fala então da ressurreição e ela diz, eu sei que na ressurreição dos últimos dias meu irmão ressuscitará. Jesus diz, mas se creres ainda hoje, crês nisso? E a resposta dela é uma confissão de fé que eu gostaria de fazer um dia. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta é uma mulher crente. Não faz justiça a essa visão que fazemos, inclusive a nossa tão propalada visão ou cosmovisão reformada. Porque a visão reformada não vê o mundo separado em sagrado e profano, em espiritual e secular.
O que nós fazemos esta noite é espiritual. O que vamos fazer em casa daqui a algumas horas é espiritual. O que vamos fazer amanhã em nosso trabalho é espiritual também. Na nossa visão, não existe essa separação. Nenhum de nós vai passar a semana vivendo uma vida secular para viver a fé cristã somente no próximo domingo. Nós vamos viver a fé cristã amanhã em nossos trabalhos, hoje em nossas famílias, com a mesma convicção, com a mesma devoção, com a mesma espiritualidade que cultuamos o Senhor neste momento, senão a nossa fé e o nosso culto não são verdadeiros. Não faz justiça, nem sequer a nossa chamada fé reformada. Então, não é, na realidade, a ideia de que Marta esteja aqui, de alguma forma, representando uma ausência de prioridades. Até porque prioridades é uma verdade, ou seja, uma importância maior de várias coisas necessárias. Trabalhar é importante, cultuar também, então cultuar é mais importante que trabalhar. É assim que nós vemos prioridades. E neste caso, Jesus não está falando de muitas coisas. Jesus está falando de uma só. Te preocupas com muitas coisas, mas poucas são necessárias, na verdade, uma. Portanto, não é a importância entre atitudes que Jesus está medindo. É, na realidade, exatamente essa disposição no coração de Marta de servir a Deus, de agradar a Deus, mas de não saber como fazê-lo. Marta representa aqui o comportamento dos judeus, dos fariseus, que queriam agradar a Deus, mas não souberam como fazer. Queriam servir a Deus, mas não conseguiram fazer. É essa a razão por que Lucas insere exatamente essa história aqui. E agora observe então como o texto vai deixando isso claro à medida que nós começamos a entender o que aconteceu com Marta. A história é totalmente conhecida, os irmãos sabem. Jesus está passando por Betânia. Quem recebe e hospeda é exatamente Marta, que provavelmente era a irmã mais velha daquela família, e recebe em casa. Marta está ocupada nos afazeres e Maria sentada aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E aí nós conhecemos a história. Ora, o que se passou no coração de Marta? O que, na verdade, ocorreu com Marta? Marta está vivendo aqui exatamente tudo aquilo que a tradição judaica diz. Os rabinos chegavam a dizer que, na realidade, é inútil ensinar uma mulher. Naquela época, ensinar a mulher era perda de tempo, porque na concepção deles a mulher nunca aprendia. Qualquer semelhança com os nossos dias não será mera coincidência, né? Algumas pessoas ainda pensam assim. Mas era essa a ideia. Tradicionalmente, você não vai ter homens ensinando mulheres. Mulheres se dedicando ao conhecimento. Portanto, Marta não entende por que Maria precisa ficar assentada aos pés de Jesus, já que a tradição e a concepção, o conceito social dos judeus, dizia que mulheres não são ensinadas. Mais do que isso, a cultura também era diferente. No sentido de que a tarefa de servir era das mulheres. Quem devia estar ali, assentado com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, era Lázaro. Maria devia estar na cozinha, ajudando Marta a arrumar as coisas, a cuidar das coisas, a organizar essas coisas, a receber bem, porque essa é a tarefa feminina. É essa perspectiva que a cultura, obviamente, daquela ocasião oferecia. Ou seja, Marta, na verdade, entendia que deveria servir ao Senhor exatamente como a cultura e a tradição lhe dizia. Não é incomum para nós perceber que isso está relacionado ao escriba, que julgava que deveria servir a Deus e agradar a Deus, da forma como bem entendia também. E é exatamente nesse ponto que nós devemos olhar, obviamente, para o verso de número 40, que ela, agitada de um lado do outro, com muitos serviços, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Essa palavra de Marta não é apenas uma observação ou uma pergunta, é, na verdade, uma verdadeira repreensão. A mesma dos discípulos, quando Jesus dormia no barco, não sei se os irmãos se lembram, e que os discípulos se aproximam de Jesus e dizem para Jesus: não te importas que pereçamos? Esse não te importas é uma pergunta, mas é uma pergunta carregada de repreensão. Veja aonde, na verdade, a conduta, o comportamento e o coração de Marta levou. A de olhar para Jesus e repreendê-lo. O Senhor não se importa que minha irmã fique aqui, assentada aos seus pés, enquanto eu estou lá trabalhando sozinha?
Esse não te importas é uma palavra de repreensão, e mais do que isso. Se você observar, logo depois ela diz, diga-lhe ou ordena-lhe que vá servir comigo. Marta chega à condição de dar uma ordem a Jesus. A dizer a Jesus o que ele deve fazer. A dizer a Jesus o que ele precisa fazer. A ordenar-lhe como é que ele deve se conduzir. O coração de Marta, que é o coração judaico, que é o coração farisaico, que é o coração religioso, que não conhece essa revelação de Jesus, está, na verdade, lhe dizendo, ou dizendo a Deus e repreendendo a Deus, e, obviamente, dizendo a Jesus como é que Jesus deve agir, o que Jesus deve fazer, como é que ele, na verdade, deve se comportar. Quase que como nos dias contemporâneos em que alguns oram dando ordens a Deus. Num contrassenso absurdo, porque oração é nada mais do que um clamor de misericórdia. Eu costumo dizer que oração é a nossa declaração de incompetência. Eu oro porque eu sei que eu não sou capaz. E eu oro porque eu sei que eu não mereço, então eu peço. A oração se tornou uma ordem, uma determinação para dizer a Deus como ele deve agir, como é que ele deve, na verdade, conduzir a nossa própria vida. Essa é a condição de Marta. Ela chegou a essa condição de repreender o próprio Senhor Jesus. Mas, curiosamente, não tão estranho, a palavra de Jesus é de uma repreensão amorosa. Quase que aqueles que conhecem o Evangelho conseguem quase que ouvir a voz amorosa de Jesus dizendo, Marta, Marta. É certo? Não é como nos nossos dias, né? Casal sabe muito bem disso. Quando a esposa chama o marido pelo nome, é porque a coisa está complicada. Né? Quando está tudo bem, meu amor, meu benzinho, mas se chamou pelo nome, Joey, vem aqui, já sei. Tem problema. Jesus chama Marta carinhosamente. Marta, Marta, anda preocupadas com muitas coisas. Mas só uma é necessária. Jesus. E só Ele. O que esse texto mostra é que Marta, como o escriba, estava ocupado com muitas coisas para tentar servir a Deus. Muitas leis, muitos mandamentos, muitas ordenanças, muitas cobranças. Marta representa exatamente esse coração ocupado em tentar agradar a Deus através da sua obra, do seu serviço, do que ela é capaz de fazer. Quando Jesus diz uma única coisa necessária, assenta-se aos pés de Jesus. Só isso é preciso. A única coisa que precisamos de Cristo é de Jesus. A repreensão de Jesus é amorosa para evitar que Marta se torne uma mulher vendida aos pensamentos farisaicos. Os irmãos se lembram, eu disse, a viagem toda é uma maneira de Jesus corrigir os seus discípulos para que eles não se tornassem cristãos fariseus. Pois aqui está Jesus repreendendo Marta para que nem ela e nem os seus discípulos sigam por esse caminho. Para servi-lo, uma única coisa necessária. Ele. Mais nada. Jesus não está repreendendo Marta porque ela estava tentando servir. Ela poderia continuar trabalhando e Jesus com certeza entenderia que aquele serviço é um serviço feito a Ele. A distinção aqui não é que ela deveria se assentar aos pés dele. A distinção é que nós não podemos servir a Deus senão debaixo dessa nossa dependência absoluta de Cristo. Que os nossos esforços, que o nosso trabalho, que toda a nossa dedicação, que toda a nossa ética, que toda a nossa moral não é suficiente para servi-lo. Só a pessoa e a obra de Jesus, que é a essência desse evangelho. Por isso Jesus repreende e diz, Marta, por que andas tão preocupada com tantas coisas quando só uma coisa você precisa compreender? E Maria escolheu a melhor parte. Veja bem, a melhor parte não é ficar assentada ouvindo os ensinamentos. A melhor parte é Jesus Cristo. É crer nele, é confiar nele, é depender dele, para poder, de fato, servi-lo como ele deseja.
Ou, em outras palavras, se puder, de alguma forma, tornar isso um pouco mais claro, é exatamente a maneira como Deus deseja ser servido. A forma como Deus quer ser agradado. Essa é a maneira pela qual devemos buscar servir ao Senhor. Meu filho mais novo, que é exatamente esse que mora comigo, e eu aproveito sempre a ausência dele para contar os exemplos dele, porque ele não gosta que eu conte. Hoje até ele não se importa, mas quando ele era pequeno ele ficava chateado. Ele ia para o culto infantil, quando saía o pessoal comentava, ele disse, você falou de mim hoje, né? Então ele não gostava muito. Mas Samuel tem uma passagem, e se já contei isso aqui, me perdoe, mas que é marcante para mim, e que de certa forma revela exatamente a maneira como nós olhamos, às vezes, para a nossa vida. Eu cheguei em casa e precisava trocar a lâmpada da sala que havia queimado. Vocês sabem que isso é tarefa masculina, né? Porque exige muita força, muito vigor, né? Muita sabedoria, muito conhecimento. Né? Tem que ser muito sábio, entendido, inteligente para trocar uma lâmpada de sala. Então, é um trabalho masculino. E, obviamente, eu peguei um pequeno banco que tinha na casa para trocar a lâmpada. E fui para a sala. E o Samuel veio atrás de mim pedindo, pai, deixa eu te ajudar. E sabe qual é que é pai, né? Nessa fase, a gente fica iludido que se a gente estimular a nos ajudar, quando crescer, eles continuam ajudando. Está lá o serviço de casa dizendo o contrário para mim até hoje, mas tudo bem. Vamos lá, quem sabe quando crescer ele continua com essa mesma disposição de ajudar. E coloquei, agora o que uma criança de 4, 5 anos é capaz de ajudar a trocar uma lâmpada? Aí eu coloquei o banco e falei para ele, segura o banco com força, tá? Que é para o papai não cair. Eu vou subir e trocar a lâmpada. E subi. Olhei para baixo, tinha aquele pedaço de gente fazendo careta de tanta força para segurar o banco. Troquei a lâmpada, desci e falei, pronto, já trocamos. Aí ele entra na cozinha, com o peito estufado, passando a mão no peito, pronto, já trocamos a lâmpada. Porque eu acho que isso é o retrato nosso. Nós fazemos as coisas para Deus. E depois orgulhosamente dizemos, pronto, já fizemos. Fui eu quem fiz. É esse o problema de Marta. Ela não precisava fazer confiando nos seus atos. A única coisa que ela precisava fazer era continuar cuidando da cozinha, mas confiando em Jesus. O problema não é o tipo de serviço que ela escolheu para fazer. O problema é o que se passou no coração de Marta. Como é que isso se aplica a nós e a esta igreja que completa mais um ano de vida? Primeira observação, meus irmãos, que eu faço, a primeira aplicação que eu faço, é o cuidado que nós devemos ter na ideia de que nós podemos decidir por Deus como Deus quer ser servido. Como se nós pudéssemos escolher a maneira pela qual Deus deva ser agradado. E quase que exigimos de Deus que se agrade do que eu ofereço. Muitas vezes, aquilo que me agrada, eu determino a Deus que o agrade. O tipo de cântico, o tipo de hino, o tipo de culto. E eu começo, de fato, a dizer a Deus como Ele deve agir. E aos outros, de que maneira eles devem agradar a Deus. Como se isso fosse um papel meu. Não somos nós que dizemos a Deus como Ele deve ser agradado. É Deus que nos ensina como Ele quer ser servido. Precisamos tomar muito cuidado porque as igrejas têm perdido exatamente essa perspectiva. Não é incomum, e os irmãos vão se lembrar disso, que hoje, antigamente nós tínhamos ministérios dentro da igreja. Hoje nós temos igreja dividida por ministérios. Né? É a famosa síndrome de especialização. Nós vivemos um mundo cheio de especializações e agora tudo é especializado. Tão especializado que conta a história de um rapaz que morava numa fazenda e foi estudar na cidade grande, formou-se em medicina e voltou e o pai fez aquele churrasco.
matou gado e convidou toda a vizinhança para, de alguma forma, participar da festa. E quando eles estavam reunidos em festa, o pai se levantou e disse: olha, daqui por diante, ninguém precisa ir na cidade grande para tratar de nenhum problema de saúde. Precisou de alguma coisa, vem aqui que meu filho cuida. Filho, pai, não é assim. Como assim? Não, é que existem especialidades na medicina. Um cuida da cabeça, outro cuida do tronco, outro cuida dos membros. Então, tem especialidades. E você? Cuida do quê? Não, eu especializei na cabeça. Então, está aqui, está resolvido. Qualquer problema de cabeça que você tiver, dor de ouvido, dor da amígdala, cabeça, qualquer problema que você tiver, na cabeça vem aqui que meu filho resolve. Pai, não é assim. Como não é assim? É porque existe especialidade. Um é oftalmologista, outro cuida de laringe, ouvido, nariz, etc. Então é diferente. E você cuida do quê? Não, eu sou otorrinolaringologista, então é ouvido, nariz. Então está resolvido. Qualquer problema de nariz, de ouvido e de garganta, vem aqui que meu filho vai tratar de vocês. Pai, não é bem assim. O pai já estava nervoso a essa altura. Como não é assim? É que também existe especialidade. Tá? Tem outro que especializou-se em ouvido, e você especializou em quê, afinal de contas? Ele disse: minha especialidade é nariz. Então está aqui, resolvido. Mas qual que é a sua especialidade mesmo? Nariz. E de qual das ventas? Da direita ou da esquerda? Porque o mundo se especializou. E a igreja também. Você anda pela rua e encontra igreja missionária, como se as outras não devessem ser. Ou como se os outros ministérios não fossem importantes. Igreja da família, como se aquele fosse o único ministério que a igreja deveria ter. Não sei se os irmãos percebem, mas na realidade nós começamos a dizer a Deus como Ele deve ser servido. E começamos a dizer a Ele o que Ele deve se agradar. E quando alguém foge desses nossos padrões, nós repreendemos a quem? Às vezes ao próprio Deus, por se agradar daquilo que não nos agrada. Temos que ter muito cuidado. Quem vai dizer a esta igreja como ela deve servi-lo é o Senhor. Cuidado, meu irmão, para não se tornar uma Marta. Não no sentido de prioridades, mas no sentimento de coração que vai dizer para ele o que ele deve fazer. E não perguntar a ele o que ele quer que eu faça. Porque como Deus quer de fato ser servido. Segunda aplicação, e última, para não cansar os irmãos, é que nós precisamos então também nos lembrar da verdade que está contida aqui. Seja para herdar a vida eterna, e seja para servir ao Senhor, uma única coisa é necessária. Creia em Cristo Jesus. Ponto final. Não acrescente ao Evangelho mais nada. Não acrescente à sua fé cristã outros elementos, como se isso pudesse nos tornar mais crente do que somos. A nossa fé está ligada diretamente na confiança única e absoluta de Cristo Jesus. Como eu disse hoje cedo, é tão importante nós pregarmos a salvação pela graça, como nós vivemos por essa graça de Deus. Cultuamos esta noite ao Senhor, confiados em quê? No nosso bom comportamento durante a semana. Confiada na nossa moral ilibada, no nosso caráter idôneo, na nossa ética altamente elevada. Cultuamos ao Senhor e servimos ao Senhor esta noite, e Ele, de certa forma, foi obrigado a receber a nossa adoração, porque nós temos uma boa teologia. Porque nós cantamos cânticos que são teologicamente corretos. Porque, na verdade, nós vamos embora certos de que Deus recebeu esse culto. Por uma única razão. Porque ele foi realizado na confiança absoluta e única de Cristo Jesus. Sem a redenção dele, sem a intermediação dele, sem o sangue dele para realmente tornar este culto aceitável diante de Deus, nós poderíamos ir para casa completamente frustrados. Por que que este culto é aceitável diante de Deus? Confie apenas em Cristo Jesus. E agora eu e você
podemos voltar para casa e fazer a nossa Maria Isabel. Podemos voltar ao nosso trabalho. Podemos servir a Deus durante toda esta semana, mas confiados unicamente na graça que existe em Cristo Jesus. Em mais nada. Depositando a nossa confiança unicamente nele e não em nós. Não nos nossos esforços e nem no nosso trabalho. Usufruindo do alívio de saber que o que nos torna agradável diante de Deus não são os meus atos, porque, do contrário, eu conheço as minhas ações. Mas a minha fé em Cristo Jesus. Eu creio que foi por essa razão que Lucas inseriu a história de Marta e Maria, para nos ensinar como, na verdade, devemos servir a Deus. Foi por essa razão que ele inseriu a discussão de Jesus com o doutor da lei, para nos ensinar como é que nós podemos herdar essa vida eterna. E nós podemos reconhecer e dar graças a Deus, porque revelou essas verdades a nós pequeninos e ocultou de sábios e entendidos. Eu espero que assim esta igreja sirva ao Senhor como Ele quer ser servido. Que ela seja agradável a Deus, mas da maneira como Deus quer ser agradado. E que nós tenhamos no coração exatamente esse descanso, esse alívio de saber absolutamente que Deus nos receberá em sua presença hoje e quando nós partimos desta vida tão somente por causa de Jesus Cristo. Que isso traga alívio, descanso às nossas almas e faça com que a nossa vida cristã seja um serviço constante ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Reverendo.